Tem aqui uma pergunta do Francisco Castro, que diz: o Carlos Guimarães Pinto disse que o Chega era tão extremista como o Bloco por se juntar ao ID e não ao grupo dos conservadores e reformistas. Posicionou-se à direita do Vox. O que acham disto? Francisco, relativamente à minha opinião, o Carlos Guimarães Pinto, eu gosto do Carlos Guimarães Pinto e acho que é um homem sério. E o Carlos Guimarães Pinto, o que ele diz é verdade. O Chega, em termos de grupo parlamentar europeu, colocou-se à direita do Vox, sendo que eu acho que o Vox é o partido mais semelhante com o Chega que existe no mundo. Agora, o Carlos Guimarães Pinto também é político e sabe que a estratégia na política é muito importante. Caso contrário, eu não tinha dito o que disse nestas declarações que tu estás a dizer, porque também dá jeito à Iniciativa Liberal e ao Carlos Guimarães Pinto a narrativa de que o Chega é extremista, etc, etc, e o argumento que ele dá aí é viável. Agora, o que o Carlos Guimarães Pinto se esqueceu de referir é que, em termos estratégicos, o Chega teria muito mais vantagens em estar no grupo parlamentar à direita do Vox, neste caso o Identity and Democracy, do que o grupo parlamentar dos reformistas e conservadores. Porquê? O Partido dos Reformistas e Conservadores não tem tanto potencial de crescimento como tem o Identity and Democracy. Se tu me perguntares, o Chega ideologicamente é mais semelhante com o ID ou com o grupo parlamentar dos reformistas conservadores, do Vox, eu digo-te que sem dúvida, mas sem dúvida nenhuma que ideologicamente o Chega é muito mais semelhante, mesmo muito mais semelhante com o grupo dos conservadores e reformistas. Mas juntou-se ao ID por uma questão estratégica. O Chega tem altos riscos de ser ilegalizado em Portugal. E se tem altos riscos de ser ilegalizado em Portugal, e a Ana Gomes, sendo uma pioneira disso mesmo e tendo influências lá fora, nomeadamente no contexto europeu, convém ao Chega ter uma base dentro da União Europeia forte, sólida e com potencial de crescimento para se proteger desse risco de ilegalização. E o Chega, ao estar no ID, tem essa base e essa potencialização de crescimento que não iria ter dentro do Partido dos Reformistas Conservadores, ainda para mais numa era pós-Brexit, que eu pressuponho que irá afetar ainda mais esse potencial, que eu acredito que não será assim tanto, dos reformistas conservadores. Portanto, acho que o Chega ideologicamente está mal colocado, mas estrategicamente, em termos políticos, está mais bem colocado do que nunca. Eu só tenho uma pergunta. O Gonçalo fez uma excelente análise, mas será que, vamos ver a coisa do outro... Por exemplo, o Carlos Guimarães Pinto é alguém que eu não tenho interesse em ouvir. Não acho que seja tão honesto como o Gonçalo pensa que é. Acho que é uma pessoa bastante inteligente, isso é. Mas também tem os seus interesses no meio desta jogada toda. Mas eu deixo aqui uma pergunta. Será que foi o Chega que se colocou à direita do Vox ao escolher a ID? Ou será que foi o Vox que meteu à esquerda do Chega? É uma boa questão. Porque, de facto, o Gonçalo tem razão. O Vox tem muito mais cara para ir para a ID. Então, não, eu estava a dizer... O Chega é que tem mais cara para estar nos reformistas e conservadores. E o Vox para ir para o ID? Não sei. Eu acho que sim. Sabes que o Vox e o Chega têm uma característica... são muito mais identitários, Gonçalo. O Vox é muito mais identitário. Não creio. Isso viu-se naquela publicidadezinha de merda que eles anexaram ao nosso país. Aquilo não foi uma brincadeirazinha. Isso não é identitarismo. Isso é identitarismo. Isso aí é a utopia ibérica que eles sempre tiveram e sempre vão ter. Eles consideram este território espanhol, por assim dizer, não é? Utopicamente, claro. Utópico não, tipo, utopias falamos da esquerda, não é? Não, mas tu achas que também temos de falar agora do Vox, que também é uma utopia dessa coisa, não é? Mas tu achas honestamente que seria possível em alguma instância Espanha anexar Portugal? Olha, vamos imaginar uma coisa estúpida para te responder a isso. O Vox tinha o poder na mão, virava Deus disto tudo. O Vox fazia assim, já está, Portugal passa a ser uma província de Espanha, acabou. Mas isso é utópico, isso nunca irá acontecer. Até porque o Vox... Mas é utópico porque não há maneira disso acontecer na prática. O Vox, para conseguir anexar Portugal, primeiro tem que se preocupar com o facto da Catalunha nem se tornar independente. Essa é a primeira. Porque se a Catalunha o fizer, depois a Galiza vai atrás, o País Basco, vamos a ver, não é? Portanto, acaba o Vox a espumar pela boca. Estás a ver o Vox a espumar?
Lá se eu, viva el rei, viva el Vox, viva a Espanha. Lá se isso tudo, lá se isso tudo. Mas são o Chega e o Vox são semelhantes porquê? Porque Portugal e Espanha padecem de um mal que não existe em tão grande quantidade no resto da Europa. O enraizamento político de Portugal e de Espanha é muito mais à esquerda do que é no resto do continente europeu. Por isso é que a visão dos partidos populistas dentro de Portugal e Espanha tem uma visão económica mais liberal do que propriamente os restantes partidos populistas em França, com Marine Le Pen, ou até em Itália com Salvini, ou até com Orban, mas o Orban e o populismo de leste é diferente do populismo latino. Eu costumo dividir o populismo em 3 grupos. O populismo americano de Trump, que tem as suas próprias conjecturas, tem as suas próprias diretrizes, nomeadamente assente num proteccionismo, mas num quase endeusamento daquilo que é o livre mercado, mas com focos bastante fortes no proteccionismo e um foco da política naquilo que é os blue-collar jobs. O populismo latino, que quer uma mudança no sistema, nomeadamente a nível de imigração, mas que não tem, à semelhança daquilo que é o populismo americano, tendência para ser antidemocrático, muito pelo contrário, e aqui eu coloco Le Pen, Ventura, Salvini, Abascal, estes 4, e depois há os populismos de leste, e aí eu confesso que tenho algum receio, porque esses populismos não se fundamentam, por exemplo, em questões proteccionistas como Trump, ou em questões de anti-imigração ilegal como os latinos. Aí questiona-se o anticomunismo acérrimo. E atenção, eu não estou a dizer que ser anticomunista é mau, mas muitas das vezes combater um extremo com o outro extremo não dá bom resultado. O caos e a ordem, o excesso dos mesmos, vai ter exatamente o mesmo outcome. E é isso que eu presumo que possa acontecer nos populistas de leste. Aí eu tenho efetivamente algum receio em termos democráticos, mas concretamente na Hungria e na Polónia. Agora, nos restantes casos, não. Mas eu divido os populismos nestes 3 grupos. Atenção, esta é a minha visão. Esta é apenas a minha visão.